Queridos, hoje pela manhã, nós tivemos a oportunidade de ser ministrados no nosso coração, num texto de Romanos capítulo 12, verso 1 a 8, em que o pastor Guilherme de Carvalho, que esteve conosco no módulo do Instituto Kuyper neste fim de semana, nos lembrou a frase que lá está: pensar de si mesmo como convém. E ele fez uma ligação bem interessante, quem esteve aqui pela manhã deve lembrar, de como, de alguma maneira, Romanos capítulo 12, quando o apóstolo Paulo diz, apelando às misericórdias de Deus, que quando nós conhecemos Deus, nós nos conhecemos melhor, e quando nos conhecemos melhor, nós temos a capacidade de pensar acerca de nós, da nossa realidade, do nosso propósito na vida, de maneira muito melhor, revertendo aquilo que a queda e o pecado fez no início, um processo de restauração que passa pela nossa mente, mas muda nossos relacionamentos e assim por diante. Como eu falei pela manhã, providencialmente eu havia pensado, e Deus sabe por quê, e aí a coincidência, se é assim que podemos chamar, foi maior ainda, sobre o Salmo 8, que foi o texto devocional de hoje pela manhã e à noite, à luz daquilo que eu gostaria de dizer, aquilo que você precisa saber na vida, se você quiser ser um crente que realmente possa ser útil nas mãos de Deus. Então abra a sua Bíblia, por favor, no livro de Salmos, capítulo 8, a partir dele nós vamos refletir sobre o que você precisa saber da parte de Deus para que você seja um crente efetivamente fiel e útil nas mãos de Deus. Salmos capítulo 8, tá bom? Os que não estiverem com a Bíblia, por favor, acompanhem o texto que está sendo projetado. Esse salmo tem como título a glória divina e a dignidade do Filho do Homem. É um salmo messiânico, mas a aplicação dela ou dele é completamente para nós. Diz assim a palavra de Deus: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem que dele te lembres? E o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras das tuas mãos, e sob os seus pés tudo lhe puseste, ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu e os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas do mar. E eu convido para você ler comigo o último verso, juntos. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Ó Deus amado, na leitura da tua palavra, a nossa alma se satisfaz por reconhecer nela a inspiração do teu Espírito, que já alimenta o nosso coração e nos orienta naquilo que o Senhor quer falar conosco por meio da tua palavra. Nós louvamos o teu santo nome porque contemplamos sim os céus e os céus dos céus, a terra, a natureza, e vemos a tua glória. E como coroa desta criação, olhamos para nós mesmos, para o ser humano feito à tua imagem, e vemos quão privilegiados nós somos. Cremos, no entanto, que de maneira muito especial o Senhor tem uma palavra no nosso coração, ou ao nosso coração nesta hora, e por isso rogamos que o teu Espírito Santo ilumine a nossa mente para que compreendamos a tua palavra, e compreendendo a tua palavra possamos confiar naquilo que tu dizes para nós e naquilo que tu tens como mandamento, como lei do Senhor para o nosso coração. Continua falando conosco, dá-nos a tua bênção, ilumina a nossa mente e traz ao nosso coração a tua palavra, pois é assim que nós te oramos e te agradecemos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém.
Queridos, esse salmo, como eu falei, é um salmo messiânico. O que significa? Que, na verdade, ele tem em mente, de maneira profética, pré-antecedente daquilo que de fato viria a acontecer, a pessoa de Jesus em mente. Quando Davi é inspirado por Deus, e certamente esta era possivelmente uma música que ele cantava, os salmos são músicas, e registra esta música na forma de um poema e que nós temos diante dos nossos olhos. Quando Davi é inspirado por Deus, quer ele tivesse completa percepção dessa verdade ou não, ele antecipava, ele antevia a pessoa de Jesus Cristo. Salmo messiânico é todo salmo daqueles 150 salmos da Bíblia que prefigura, que revela algum aspecto do ser de Jesus Cristo, do Messias que viria, ou da sua obra. Esse salmo, por exemplo, ele é um salmo que é citado, pelo menos uma parte dele, 2 vezes no Novo Testamento. A primeira delas em Mateus capítulo 21, quando Jesus está entrando de maneira triunfal, todas as crianças e todas as pessoas ali em Jerusalém começam a louvar a Jesus Cristo, e as autoridades religiosas, com inveja e despeito, o abordam dizendo: não estás ouvindo esse louvor que é inadequado ou que não deveria ser feito a você, porque no pressuposto deles Jesus não era o Messias. E então Jesus diz assim para eles: ora, vocês não sabem? Das crianças de peito e da boca dos pequeninos, o Senhor suscitará o perfeito louvor, suscitará a força por causa dos teus adversários e para fazer emudecer o inimigo e o vingador. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: não, o louvor não é inadequado, não é indevido, porque eu sou o Messias. E o que eles estão fazendo é reconhecer na simplicidade deles, como crianças e crianças de peito, aquilo que deveria ser evidente a vocês, que são autoridades religiosas. A segunda menção que esse salmo tem no Novo Testamento é no livro de Hebreus, capítulo 2, do verso 6 ao verso 8, quando o escritor aos Hebreus usa como um argumento para mostrar a sublimidade de Jesus. Como você deve saber, o livro aos Hebreus foi escrito porque alguns judeus que tinham se convertido ao cristianismo, de alguma maneira começaram a pensar na possibilidade de retroceder. O cristianismo era muito simples, sem pompa, sem circunstância, sem todas aquelas firulas, pompas e circunstâncias dos sacrifícios do templo. Muitos se questionavam se realmente eles eram servos do Altíssimo e do Messias que haveria de vir. E então o livro todo é escrito para provar que Jesus é superior a Moisés, superior a anjos, superior no seu sacrifício, na sua aliança, nas suas promessas. De modo que quando chega no capítulo 2, o argumento é que Jesus é superior até mesmo aos anjos, que são espíritos ministradores para o nosso serviço, como o texto mesmo diz. E aí, naquela ocasião, o escritor aos Hebreus menciona que Jesus mesmo aqui foi antecedido, antecipado, antevisto por Davi, quando diz que o Senhor é por um pouco menor do que os próprios anjos, do que o próprio Deus, melhor dizendo. Portanto, esse salmo, claramente, à luz do Novo Testamento, pode ser considerado como um salmo messiânico. O foco dele é Jesus, o foco dele é o Messias, é acerca deste Messias que Jesus está sendo mencionado por Davi. Ele não é um salmo apenas de louvor, embora ele tenha louvor, mas ele está querendo, de maneira docente, de ensino, pedagógica, ensinar aspectos relacionados à pessoa do Messias que haveria de vir. Portanto, quando o tema desse salmo é a glória divina e a dignidade do Filho do Homem, esse Filho do Homem, que é uma expressão messiânica, é o próprio Senhor Jesus Cristo. E como é que esse salmo revela esse esplendor e o que é que isso tem a ver comigo e com você hoje, como cristãos, como servos de Deus, a ponto de nós pensarmos acerca de nós mesmos aquilo que convém e aquilo que deve ser feito? Pois bem, há 5 coisas, pelo menos, que são vistas de maneira plena e perfeita em Jesus, e que nós, como servos de Deus, precisamos aprender com elas, embora Jesus seja distinto, mas aplicando-as a nós, tendo Ele como modelo, como nosso guia. O que é que o homem precisa conhecer acerca de si mesmo? Primeiramente, qual é a sua essência? Segundo, qual é o seu tamanho?
Terceiro, qual é o seu tempo. Quarto, quais são as suas relações. E quinto, qual é o seu propósito na vida. Eu posso afirmar, sem dúvida alguma, que se alguém souber qual é a sua essência, qual é o seu tamanho, qual é o seu tempo, quais são as suas relações mais importantes e qual é o seu propósito na vida, essa pessoa vai ser feliz. É virtualmente impossível que uma reflexão profunda e um aquietamento da alma, baseado nesses 5 aspectos, não tragam ao homem felicidade e plenitude de vida, existencialmente falando. Quem ele é, qual é o seu tamanho, quais são os tempos da sua vida e os ciclos da vida que revelam o seu tempo, as suas oportunidades, quem são as pessoas mais importantes, as suas relações e qual é o seu propósito na vida. Alguém que descobre isso é feliz. E é curioso que quando a gente olha para Jesus, a gente descobre que ele tinha plena consciência de quem era ele, a sua essência, de qual era o seu tamanho, de qual era o seu tempo, de quais eram as suas relações e de qual era o seu propósito quando se encarnou como o Verbo de Deus que é feito como carne. E me parece que esse Salmo 8 nos ajuda muito a compreender isso, especialmente na expressão que ele traz aqui, do verso 3 até o verso de número 8, quando ele faz um comparativo sobre o homem, o ser humano de um modo geral, em relação ao universo e à criação feita por Deus. O texto diz assim, o salmista na sua beleza poética: quando eu contemplo os céus, certamente infinitos, maravilhosos, variados, e percebo que eles são obra dos teus dedos, quando eu olho para a lua e as estrelas, e compreendo que foste tu, Senhor, que estabeleceste, eles não são obra do acaso, eu me pergunto, dizia o salmista, o que é o ser humano para que dele tu te lembres? Para que acerca dele tu tenhas um carinho e um olhar diferente. Se ele é apenas pó de estrelas, como alguns querem dizer, o que é que há de tão distinto, de tão maravilhoso, singular no ser humano? E por que tu o consideras tão glorioso e tão especial diante da natureza, que tu tens para com ele uma lembrança, uma atenção diferenciada? Quando ele faz essa pergunta, ele está tocando naquilo que é particularmente a essência do ser humano. O ser humano é diferente de tudo que Deus criou, na nossa teologia chamado de coroa da criação, porque diferentemente de todos os seres que têm certamente as marcas divinas na sua criatividade, complexidade, beleza, força, majestade, a depender do ser vivo, o ser humano é o único, nem mesmo os anjos são assim, que foi criado à imagem de Deus. Se você olhar o relato de Gênesis, você vai descobrir uma coisa interessante: existe uma ordem e uma progressão nos 6 dias da criação, mas existe um diferencial sobre o ato de criação do ser humano. Todos os outros seres, todas as outras coisas da criação, Deus fala e elas passam a existir. Haja luz e há luz, e assim por diante. O ser humano é o único em que Deus toca, cria, forma, ele mete a mão no barro que ele mesmo havia criado e molda aquele ser. E não apenas molda de maneira tão presente, tão permeante, tão incisiva, ao ponto de colocar Deus, o que é espírito, a mão na massa, que é a matéria. Mas diz que depois de ter formado aquele ser do pó da terra, ali havia apenas um boneco de barro, poderíamos assim dizer, mas a Bíblia diz que Deus sopra o seu hálito de vida, o seu sopro de vida, o seu ruar, o fôlego de vida, e diz o texto que ele passa a ser alma vivente. Ele não é apenas ânima, no sentido de que ele é apenas vida, mas ele também é uma vida que é consciente, porque foi criado à imagem de Deus. Isso distingue o ser humano de tudo e de todos.
A resposta a essa pergunta retórica que o salmista faz em forma de poesia é: por que ele se lembra do homem? Ele se lembra do homem porque o homem é feito à imagem de Deus. Eis aí a sua essência. Ele é feito à imagem do homem, de Deus. A essência de Deus é a imagem que ele coloca no homem, de modo que o homem não tem a imagem de Deus, o homem é a imagem de Deus. Isso o distingue de tudo e explica por que sobre o homem Deus põe o seu olhar e lhe concede dons e oportunidades que não dará a nenhum outro ser humano. Um deles é o da autoconsciência, a compreensão de quem se é. Isso foi dom dado por Deus pela criação, pela ordem da criação. Dom esse que foi desfigurado pelo pecado. E como foi bem dito hoje pela manhã, o pecado produz, entre outras coisas, o auto-engano do ser humano não ter a capacidade de saber quem ele é. E quanto mais ele se envolve numa relação de pecado, mais ele se envolve numa relação distorcida acerca da sua imagem. E daí vem todas as consequências que foram mencionadas hoje. Pois bem, quando a gente vê essa afirmativa, logo vem à nossa mente a realidade da encarnação de Jesus. Vamos e convenhamos, teologicamente nós sabemos, Jesus precisou se tornar, ou Deus precisou se tornar um homem encarnado, o Verbo se tornou carne, porque o sacrifício que ele haveria de fazer na cruz precisava ser um sacrifício de um homem em favor de outros homens, e não de um Deus em favor de homens. Ele precisava, como Deus, ser um Deus encarnado, porque como Deus ele não tinha pecado, mas como homem ele também, apesar de encarnado, não teve pecado, e cumpriu fielmente, completamente, integralmente, aquilo que Adão, o primeiro homem criado, falhou. Mas preste bem atenção que aqui existe um mistério, e uma coisa muito sublime. Diferentemente daquele platonismo grego em que o espírito é puro e a carne ou a matéria é impuro, Jesus, ou o próprio Deus, envia Jesus na forma de carne, para dizer que na carne, como ser humano pleno, limitado é verdade, mas como ser humano pleno, haveria redenção. O que ele está dizendo é que essa imagem de Deus não é algo etéreo, fluido, invisível. Ela tem concretude. Ela teve olhos, boca, palavras, presença física. Na sua limitação cansou, teve sono, teve fome, sem pecado, mas um ser humano. E quando Jesus ressuscita, ele ressuscita de maneira corpórea. Não é um fantasma ou alguém cujo espírito sai do corpo. Quando as mulheres entram no túmulo, Jesus não estava lá, inclusive o corpo de Jesus não estava lá. E quando ele aparece ressuscitado por 40 dias, ele aparece no corpo, mostrando que a concretude da matéria não era impura, porque ali estava o Deus que na essência era a sua imagem, mas que se tornou gente. E se tornou gente por quê? Ele se tornou gente para que gente pudesse se tornar de volta e restaurado por Deus, imagem de Deus. E é esse processo de restauração que precisa ser compreendido. Em que processo nós estamos? Nós estamos no processo de reaver a nossa essência mais profunda na restauração da imagem de Deus que foi perdida, borrada, transtornada, fissurada pelo pecado. Portanto, quando no Salmo 8, ele olha para este homem, que é o homem perfeito, que cumpre esse propósito, ele também nos olha. E a pergunta que ele faz, quando ele diz assim, que é o homem para que dele te lembres, tem uma resposta plena. Esse homem, esse filho do homem, é Jesus que faz Deus lembrar e ter como especial a cada um de nós. Isso significa ser amado, ser querido, ser recebido e acolhido, apesar de nós, e apesar de nós hoje como pecadores. Qual é o oposto a isso que nós vemos de maneira prevalente na sociedade?
e aqui estão alguns sinais disso, é uma desumanização deste ser humano. É tornar, em nome de uma consciência ecológica, o ser humano apenas um elo da cadeia alimentar dos seres vivos. É tirar a sacralidade do ser humano. É fazer com que o ser humano se resuma a um conjunto de células, de órgãos, de um ser vivo como outro qualquer. De vez em quando você vê aí na televisão, no jornal, em algum outro site, a ideia que é colocada de maneira muito sutil, de que nós não somos tão diferentes dos outros animais, especialmente dos primatas. Que o nosso DNA, inclusive, é muito próximo dos chimpanzés. Portanto, não há nada de especial em nós. Uma tentativa de desumanizar, por um lado, o ser humano, e uma outra tentativa de sacralizar, por outro lado, os animais. E nada contra os animais, especialmente os animais domésticos, mas você já deve ter percebido que eles têm adquirido nos últimos anos um status completamente diferente de tempos atrás, quando nós tínhamos um cachorro ou um gato em casa e o tratávamos como animais queridos, mas eram animais. Hoje eles não são mais animais, eles têm roupa, eles têm hospital, eles têm lugar especial no avião. Um dia desses eu estava numa viagem na janela e chegou uma senhora com seu filho com 2 animais. E pela regra da ANAC, o animal só pode ir junto da janela, e o voo estava lotado. Adivinha a quem pediram que mudasse de lugar para que o animal pudesse ir ali, na janela? E de nada adiantou meus protestos, não. Eles têm nome, sobrenome, eles têm registro, e toda essa tentativa é somente uma coisa muito sutil por trás: rebaixar o homem à condição de um mero animal e sacralizar o animal à condição de um ser especial. Porque se fizer assim, que é o homem para que dele te lembres? Compreender então que a sua essência é diferente, que você é feito à imagem de Deus, lhe dá uma certeza de que por isso você é querido. Mas mais do que isso, você é querido também pela obra daquele homem perfeito que se torna homem, o Deus que se encarna, não sem propósito, que se torna gente como você é gente, para se identificar de maneira perfeita, um resgatador perfeito, que desce ao fundo do meu pecado, do seu pecado, se tornando um como eu sou, como você é, para me resgatar. Não apenas alguém que joga uma corda, mas alguém que se torna um como nós. Compreender qual é essa essência, portanto, lhe faz ao mesmo tempo entender que você não pode querer ser igual a Deus, como foi falado hoje pela manhã, mas também não pode querer ser menos do que você foi criado para ser. Você foi criado um ser humano feito à imagem de Deus. Glorifique a Deus por isso, reconheça que isso é especial e que é uma dádiva divina, e diga isso a quem precisa ouvir. Por conta disso, a segunda característica de uma pessoa que de fato precisa pensar de si mesmo como convém, ser feliz e pleno, especialmente se é um servo de Deus, é que, conhecendo a sua essência, você conhece o seu tamanho. O que é uma pessoa pretensiosa? É uma pessoa que não sabe o seu tamanho. Você olha para a pessoa e a pessoa pretende ser aquilo que ela não é, no sentido de alcançar alturas que ela não tem condições de alcançar. Ela não sabe o seu tamanho, também quando ela se rebaixa numa baixa autoestima e não percebe quão valioso ele é para Deus, ou ela é para Deus. Seja para cima ou seja para baixo, ser e se ver menor ou maior do que você é porque você não compreende o tamanho que Deus lhe fez. Deus lhe fez um tamanho justo, que é um pouco menor do que Ele mesmo, e muito maior do que todos os outros seres. Aí está o segredo para uma baixa autoestima, mas também para uma pretensão e um orgulho e uma soberba que não cabem a alguém que sabe o seu tamanho. De vez em quando eu olho e contemplo algumas pessoas que literalmente elas pensam acerca de si mesmas muito mais do que elas de fato são. A gente costuma dizer assim que a pessoa é sem noção, mas é mais sério do que isso. Ela acredita nisso.
Tem gente que não se largou ainda daquela posição infantil em que todo mundo olhava para ela e essa pessoa era Sua Majestade o bebê. É aquela pessoa que, mesmo adulta, ela faz com que todas as outras pessoas venham a convergir para ela, na atenção, no cuidado, na importância. Essa pessoa é um verdadeiro buraco negro, um vórtice que drena a energia de todos ao seu redor, porque de repente se acha mais do que de fato é. Se acha talvez Deus, o centro do universo. Mas infelizmente há outras pessoas que talvez pela própria constituição e história se veem muito menos do que de fato são. Se veem como uma poeira qualquer, um ser sem valor. Talvez a vida bateu muito, as pessoas bateram muito, e a história da pessoa é marcada por uma série de nãos da vida. E a pessoa então não acredita mais, não confia mais, não tenta mais, não ousa mais. Não é para mim. É como a hiena Hardy, aquela que dizia assim: ó céus, ó terra, ai de mim. É aquela pessoa que não conhece o seu tamanho. O tamanho de Deus, que Deus dá ao ser humano, é de um pouco menor do que o próprio Deus. Ele o fez à sua imagem e colocou a essência em você para que você tenha o tamanho exato daquilo que Deus quer que você tenha. Nem mais, nem menos do que isso. E alguém que conhece o seu próprio tamanho é alguém que compreende também o seu tempo, que é o terceiro aspecto. Existe naturalmente ciclos na vida. A vida é limitada. O Salmo deixa muito claro. E ainda que a longevidade tenha aumentado, haverá um dia em que todos nós iremos passar. A vida é limitada. E na vida você tem ciclos e oportunidades que você tem que aproveitá-las de maneira muito própria no tempo certo. O livro de Eclesiastes fala de um tempo próprio para cada coisa. E alguém que conhece o tempo de colher e de plantar, de viver e de morrer, de abraçar e de se afastar, é alguém que consegue compreender que a vida é limitada na terra, mas ela é infinita na eternidade. E muitas coisas que a gente planta aqui e que eventualmente a gente não colhe aqui, sedimentarão os nossos passos na eternidade. Eu costumo dizer que tem certas coisas que nós só iremos ver a repercussão plena quando nós estivermos com Deus. Pessoas que foram tocadas porque você soube aproveitar o seu tempo e as serviu. Pessoas que foram abençoadas por um gesto, uma palavra, uma atitude sua, que você não vê os efeitos no presente, verá no futuro. E que talvez, por não ver no presente, você olha e diz assim: não vale a pena, e perde a oportunidade de amar, de servir, de abençoar. Há um tempo para tudo. E nesse tempo, cuidado para não precipitar e antecipar o tempo. Porque até na vida, quem corre e se antecipa, eventualmente pode comer cru. Há um tempo de amadurecimento na vida e em todas as coisas é preciso discernir isso. Mas por outro lado, é preciso também não perder tempo, porque há certas oportunidades que não voltam e certos períodos da vida que não retornam. É preciso aproveitar. Não há nenhuma pessoa mais madura das que estão aqui que não tenha algo a lamentar de algo que passou na vida e disse assim: eu deveria ter feito, eu deveria ter dito, eu deveria ter aproveitado. Porque é natural que a gente perca algumas oportunidades. Mas quando alguém vê cavalos selados passando, e você entende a metáfora que eu estou usando, oportunidades passando na sua vida, e você não discerne o tempo, que é a hora de você montar aquele cavalo e sair para a vida, porque você é a essência de Deus, e porque você tem um tamanho menor do que Deus, e Deus tem propósito, como nós iremos ver ao final. E isso acontece de maneira contínua e constante. A vida começa a ser uma coluna de débitos, de oportunidades perdidas, indefinidas, e que você às vezes olha para trás com amargura. Um homem precisa conhecer sua essência, precisa conhecer seu tamanho, precisa conhecer o seu tempo.
Mas o homem também precisa conhecer, e esse homem perfeito chamado Jesus conhecia tanto a sua essência, como o seu tamanho, como o seu tempo. Houve momentos em que Jesus disse claramente: não é tempo ainda, e vamos, porque o tempo já chegou. Houve momentos em que Jesus ouviu, pelo menos em duas ocasiões registradas na Bíblia, no batismo e na transfiguração, quem ele era, reafirmando a sua essência: tu és meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Esse homem também precisa conhecer, além da sua essência, seu tamanho e seu tempo, quem são as pessoas realmente importantes na sua vida, quem são as suas relações. Eu costumo dizer que as pessoas, elas são como contas correntes. Talvez a mais preciosa delas seja a conta corrente que gera a família, que é o casamento. E uma conta corrente conjunta, em que você deposita e você saca. E quando são dois depositando e dois sacando aquele investimento, via em regra, alguém se sente depositando mais e sacando menos. E a amargura quando a gente pensa que o investimento que a gente está fazendo não é equivalente ao que o outro está fazendo. É muito curioso que nos relacionamentos em que nós firmamos, seja no casamento, com filhos, com pais, com irmãos da igreja, todos nós precisamos ser mais investidores do que sacadores. Todos os mandamentos da Bíblia, chamados mandamentos recíprocos, não são mandamentos para que se receba, são mandamentos para que se dê, para que se ame, para que se exorte, para que se console, para que se invista. A pressuposição é aquele mandamento: de graça recebestes, de graça dai. Conhecer o seu tamanho significa dizer que você, na essência, recebeu de Deus, e você tem o que dar, antes de ter o direito de exigir e de cobrar. De modo que quando você dá, você destrava um processo abençoador, um ciclo virtuoso, em que, porque você é generoso e dá para aquelas relações que são mais importantes na sua vida, você gera a motivação para que o outro retribua. Mas mesmo que o outro não retribua, porque a relação não pode ser utilitarista nem pragmática, você é abençoado quando você dá, porque o Senhor é quem diz que mais bem-aventurado é dar do que receber. Alguém que é generoso com as suas relações tende a ser alguém mais feliz. Eu costumo dizer que não há problema de você ser otário de vez em quando. Não tem problema de vez em quando você sentir que alguém abusou de você, que você deu e a pessoa não retribuiu. Não tem problema. Ruim é você se sentir culpado com a consciência de que a pessoa foi tão boa com você e você foi tão mesquinho com ela. O apóstolo coloca da seguinte maneira: que quando você não revida o mal, mas antes contrário, você dá o bem, você produz paz, você produz perdão e investimento na vida da pessoa, você coloca brasas vivas na consciência. E entre ter uma consciência inflamada pela culpa e pelo remorso de não ter retribuído, é muito melhor ter a sensação de que você deu mais do que recebeu, porque você foi generoso. Deus também é generoso, e na sua essência Ele já fez isso com você. De graça recebestes, de graça dai. Um ser humano que tem consciência de suas relações, um servo de Deus que tem consciência, porque é a essência de Deus, porque foi feito um pouco menor do que Deus, porque tem consciência do seu tempo, que a vida é limitada, mas o investimento na vida tem repercussão infinita na eternidade, também é uma pessoa que sabe investir nas relações mais importantes. Eu vou aproveitar que ela não está aqui e falar da minha mãe. Hoje eu tive que sair rapidinho depois da apresentação das crianças, ela não estava se sentindo muito bem, e então nós almoçamos juntos, somente eu e ela, aquela coisa que chega e enche o coração da alegria. E quando terminou,
A gente ligou a televisão, não sabia o que estava passando, e estava passando o mundo Jurassic World, alguma coisa assim, eu acho que era Jurassic Park, alguma coisa, aqueles filmes de dinossauro. Minha mãe não costuma assistir televisão de filme, ela começa a dormir rápido. Mas, por alguma razão, ela começou a assistir interessada. Eu estava com sono, cansado, e eu cheguei aí até a porta, pelo menos em 2 ocasiões, dizendo assim: mãe, eu vou dormir um pouquinho, que eu estou morto de sono, fica aí assistindo o filme. Cheguei a fechar a porta, a chamar o elevador para o meu apartamento e voltei, porque eu disse assim: eu não sei se eu vou ter minha mãe mais para assistir um filme de dinossauro com ela. Imagina só, investir naquilo que é mais importante, naqueles que são mais importantes, dá uma alegria grande, e vê-la rindo com as histórias daquele filme, assustada com aquelas coisas, como nunca tinha visto ela antes por dinossauro, não sabia que ela gostava de dinossauro, e filme de dinossauro, foi interessantíssimo. Agora pense que no dia a dia da sua vida, porque a gente não tem consciência das relações mais importantes da nossa vida, o tempo que a gente perde de não investir no que é mais importante, nas pessoas mais importantes, nos momentos mais importantes. Que isso não lhe traga culpa, pelo contrário, agora traga uma motivação para dizer: se eu fiz isso antes, eu não vou perder mais chances. Jesus investiu nas relações mais importantes que ele tinha de investir. Ele investiu nesse ser humano feito à imagem de Deus, criado um pouco menor do que Deus, por um tempo que ele tinha aqui de 3 anos e meio, ele investiu nas pessoas, ele derramou a sua vida na vida das pessoas, ele caminhou com elas e deixou um legado que nos acompanha até hoje, porque se ele não tivesse feito isso na vida de 12 homens, e mesmo com a traição de um, esse evangelho não teria chegado a nós. Imagine o que você pode provocar se você seguir esse filho do homem perfeito e ser um homem crente e uma mulher crente que consegue também conhecer a profundidade e a importância das relações que você de fato deve investir nelas, sem perder tempo com outras coisas. E por fim, esse homem precisa ser um homem que conheça o seu propósito. Hoje pela manhã eu me peguei ali refletindo sobre o que o pastor Guilherme estava falando e pensando assim, de vez em quando eu faço essa reflexão, pensando assim: se eu não fosse pastor, se Deus não tivesse me chamado tão jovem, eu tivesse toda a minha vida marcada pelo pastorado, pela vocação, pelo ministério, eu teria a mesma ênfase. Eu já perguntei isso algumas vezes aqui na igreja, eu teria a mesma ênfase, o mesmo desejo de me dedicar se eu fosse qualquer outro profissional, qualquer outra pessoa, com qualquer outro contexto. Porque quando eu penso em propósito de Deus, para você que não é pastor, que eventualmente para refletir nessas coisas de Deus, talvez uma vez por semana, quando está aqui na igreja, eu sempre acho que o seu desafio é maior do que o meu. Porque é possível facilmente, esse é o alerta que eu lhe faço, você se distrair tanto nas coisas que você tem que fazer, seja no estudo, no trabalho, nas relações demais, que você não compreenda, não entenda que essas coisas estão inseridas e revestidas de um propósito maior. Pastor, eu tenho que acordar amanhã de 6 horas da manhã. Pastor, eu tenho que amanhã de 7 horas estar na frente do colégio e deixar meu filho. Pastor, eu tenho que estar de 8 horas batendo ponto na empresa. Pastor, eu tenho que pensar como é que eu vou fechar o mês, porque o salário já acabou. Pastor, eu tenho que pensar como é que eu vou fazer para pagar o plano de saúde. Pastor, eu tenho que pensar nessas coisas práticas, como é que eu vou pensar num propósito maior da vida. Deixo isso para o senhor, que é crente, pastor, e se dedica a fazer isso. O senhor é que tem que pensar que a sua vida tem um propósito maior, mas o meu não. O meu propósito é esse dia a dia, é o cotidiano. Não, querido, não. Deixa ele dizer, sua vida cotidiana, diária, cheia desses pequenos detalhes práticos, só será uma vida plenamente feliz, ainda que tenha que ser prática, ainda que envolva dinheiro, obrigações, compromissos, se você conseguir revesti-la e inserir nela um propósito maior. Preste bem atenção que todos os chamados dos discípulos de Jesus aconteceram a partir do que eles estavam fazendo. Levi estava coletando impostos.
Os pescadores estavam pescando, André, Pedro, Tiago e João. Eles estavam inseridos na vida. E aquele simbolismo ali é que Jesus queria que eles, quando eventualmente ressuscitassem, e fossem eles os que iriam continuar a obra, que eles entendessem que mesmo que eles se tornassem de novo o que eles eram, que eles nunca mais seriam os mesmos, porque quando a gente entende o propósito de Deus, nunca mais a gente faz as mesmas coisas do mesmo jeito. Nunca mais. Quando você realmente é tocado pela graça de Deus, nunca mais você faz negócio do mesmo jeito, ou pelo menos não deveria. Nunca mais você estuda do mesmo jeito. Nunca mais você projeta a sua vida no futuro do mesmo jeito. Há um fator, uma variável fundamental que modula todas as outras, em que isso glorifica a Deus. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus é usar você como um verdadeiro outdoor para expor a glória dEle na vida de outros. Deus faz isso direto, em todos os ambientes em que você está, você talvez não perceba. O que você chama de testemunho é uma exposição proposital de Deus, quando Ele age em você por meio da palavra e do Espírito, para expor você e dizer assim: observaste o meu servo, transformado, fazendo coisas comuns e cotidianas, mas de uma maneira diferente, porque eu estou presente na vida dele. Curioso isso. Mas ele poderia simplesmente, como foi falado hoje pela manhã, bater o nosso carimbo, o nosso passaporte, o nosso visto de entrada no céu, e quando o sujeito convertesse aqui, morria no outro lado. E estava cumprido. Se era para salvar o homem, que salvasse e levasse logo para o céu. E por que ele deixa você aqui? Ele deixa você para lhe expor diante da criação, como imagem restaurada de Deus, mas expor diante das pessoas. Porque o seu propósito é diferente até mesmo daqueles que fazem coisas iguais a você, que trabalham no mesmo lugar, fazem as mesmas atividades, têm a mesma função, a mesma profissão. E quando isso acontece, basicamente as pessoas identificam que você compreendeu qual é o seu propósito na vida. E quem compreende o propósito na vida acaba revelando uma felicidade que não é comum. Então o homem precisa conhecer sua essência, o seu tamanho, o seu tempo, as suas relações e o seu propósito. Quando isso acontece, à luz do Salmo de número 8, o Senhor conduz aqueles que veem esse homem, que é perfeito em Jesus e que está sendo aperfeiçoado em nós, com um louvor: Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Não existe orquídea mais bela, animal mais forte, arco-íris mais colorido, paisagem mais deslumbrante, que Deus possa mostrar para todos, que supere você. Um ser renascido e restaurado, que compreende a sua essência, compreende o seu tamanho, compreende o seu tempo, compreende suas relações e compreende o seu propósito. Quando você assim compreende, Deus lhe expõe diante de toda a criação e responde à pergunta do salmista: que é o homem para que dele te lembres? É você a resposta de Deus ao salmista. Que Deus nos abençoe. Amém. Ó Deus amado e querido Pai, nós bem sabemos que esta compreensão, ela não é obra do nosso esforço, da nossa inteligência, ela é obra do Teu Espírito em nós, ela é obra do Teu Espírito no nosso coração. Quando nos envolvemos contigo, quando somos tocados e nos deixamos ser tocados cada dia mais por Ti. E o que eu te peço, ó Pai, é que para além de conhecimento, de compreensão intelectual, essas verdades que foram ditas desçam ao coração dos meus irmãos e irmãs que estão aqui, na forma de uma reflexão profunda, que os faça deleitar-se naquilo que Tu és para eles, e no Teu propósito santo, em ter feito cada um de nós a Tua imagem,
em ter enviado o teu Filho para restaurar essa imagem, a fim de que possamos compreender o nosso tempo, o nosso tamanho, avaliar nossas relações e cumprir o nosso propósito. Ó Deus, eu te peço que essa mensagem possa ir repercutindo nos corações aqui presentes, de tal maneira que possamos glorificar o teu nome e dizer: Senhor, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. É assim que nós te oramos, em nome e para a glória de Jesus. Amém, Senhor.